adaptar-se ao novo normal que foi o maior desafio. Então você ter que buscar meios de sobrevivência, a condição de trabalho, produzir, manter a renda. Então todos esses fatores eles impactaram de maneira bem significativa para a realidade e adaptação do novo normal, como se dizia, né, na época. Eu lembro que pra mim foi muito difícil essa mudança, se aceitar que as coisas realmente tinham acabado, né? Então teve todo aquele processo do sistema da escola ser híbrida. Então uma semana era online, outra semana era presencial. Então foi muito difícil a adaptação, mas hoje eu já tô bem mais acostumada. Então, ficou um receio de pode, não pode, aquela coisa de será que eu posso já sair, será que eu não posso? Ficou aquela incerteza de até onde era o correto sair, até onde não era. Eu acho que mais essa insegurança de estar fazendo o que é o correto ou não naquele momento. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Qual seria o nome das senhoritas? Isabelle. Juliana. Juliana mesmo? Sim. Então, Isabelle e Juliana, a gente está participando de um projeto que a gente está fazendo um filme documentário sobre a vivência das pessoas na pandemia. E eu gostaria de saber se vocês gostariam de participar. E a Juliana? Seu nome completo, por favor, e sua idade? Meu nome é Juliana Barbosa Soares e eu tenho 14 anos. Meu nome é Matheus Seripicar e eu tenho 13 anos. Meu nome é Nicole Francine Pereira e eu tenho 40 anos. José Carlos Quinis, 32 anos. Lívia Fernandes de Moraes, 15 anos. Rian Dalbianco Francisco, 15 anos. Meu nome é Susan Cristina Camargo Ribeiro, tenho 15 anos. Meu nome é André José Castilho, tenho 15 anos. Meu nome completo é Fábio Henrique Ribeiro Vaz de Santos. Boa noite, meu nome é Ivan Gomes Ribeiro, eu tenho 44 anos. Quando a pandemia começou, eu não tinha muita ideia do quanto isso ia afetar a vida das pessoas. Mas com o passar do tempo, quando foi começando a ter realmente o auge da pandemia, eu vi como aquilo poderia afetar não só a minha vida, mas a de muitas pessoas. E eu fui ter essa certeza de como estava sendo uma época difícil quando meu pai foi internado. Porque eu vi que aquilo me afetou também. Não era só algo que estava acontecendo na TV e nas notícias. No começo da pandemia, tu achou que ia durar tanto? Não. No começo eu achava que seria que foi aqueles mais tipo, vai ser só uma semana ali, que depois, né, se mudou para mais de um ano. Mas no começo eu achava que não ia demorar tanto. Depois disso, quando veio a pandemia, eu comecei a me desleixar, porque assim, o que você fazia na pandemia, na minha opinião, era, no meu caso, eu assistia e comia. E assim, depois disso, depois tinha passado um tempo, isso me acarretou vários problemas para mim. E também porque eu tenho ainda problema com respiração, e isso dificultou mais depois. É duro lembrar, mas foi a perda do meu irmão mais velho, que nós éramos muito íntimos assim, em conversa, em diálogos. Aí ele adoeceu em casa, veio para Campo Largo, foi entubado, melhorou, tiraram o tubo e veio a óbito. E a questão de vir a óbito, no mesmo dia que ele estava liberado para a gente ter uma visita através do vidro da UTI, nós estava se deslocando para Curitiba, de Ponta Grossa para Curitiba, e no meio da viagem nós recebemos uma notícia que ele tinha vindo a óbito. E ele ficou sem reação no começo, daí depois que a ficha foi caindo, ele começou a chorar e desabar. 30 dias depois eu perdi o outro irmão para a Covid. Mais 30 dias depois, então, questão de 60 dias, eu perdi um sobrinho de 30 anos.
para a Covid. Ele pegou 2 vezes Covid, a primeira vez ele se curou, a segunda vez ele foi entubado, não resistiu e veio a óbito. Não, minha mãe morreu um pouco antes da pandemia, eu tinha 8 anos e ela faleceu. Como? Acidente de carro. O outro irmão e o sobrinho eu já nem pude, vamos dizer assim, ir no sepultamento deles, né? Porque é questão de, vamos dizer, horas, minutos que tem que chegar, dolorido, porque você vai, quando deu a pandemia, você só ia, via o caixão, ele já enterrava, já sepultava e não tinha mais nada, não teve assim como você se despedir um pouco deles. Era só o tempo de tirar do necrotério, colocar, né, como eu disse, o segundo que me passaram, enrolava com plástico e colocava dentro do caixão e sepultava. Só saía de dentro do carro da funerária. Você lembra como foi a sua reação quando descobriu? Lembro. Eu estava na escola e vieram me chamar e aí falaram que o meu pai estava vindo me buscar e que a minha mãe tinha sofrido um acidente. Aí quando eu recebi essa notícia, foi como se uma parte de mim tivesse sido arrancada, porque eu nunca imaginaria que isso estaria acontecendo, ainda mais com a minha mãe. Com Pedro, nós tinha, que é o irmão mais velho, que morreu por primeiro, nós tinha convivência bastante. Ele se deslocava de Tibagi para Carandií, que dá 70, 80 quilômetros, e passava o dia em casa e às vezes posava, às vezes voltava no mesmo dia, mas ele ia em casa para me ver. E como eu ia na casa dele só para ver ele. O Carlos Alberto, que morreu logo depois, a gente tinha um vínculo, mas era mais por telefone. O Michel, que era meu sobrinho, eu tinha e tenho um vínculo mais com o pai dele, mas toda vez que a gente se encontrava, o respeito, a consideração era grande demais. Não por a gente estar longe, distante de um do outro, mas sempre estava convivendo. Eu acho que eu me considerei uma pessoa muito fraca durante a pandemia, porque quando meu pai foi internado, eu entrei em episódios depressivos e eu estava muito mal. Eu chorava todos os dias e eu achava que tinha a possibilidade de eu perder meu pai, então eu não me considerei uma pessoa forte durante a pandemia. De percepção de vida, de como eu observo as coisas, de como é a convivência com as pessoas. Eu acho que eu sou antissocial que nem a minha amiga, cadê? Ela já foi embora? Tá ali também, sou meio antissocial, então acredito que sim, que me tornei um outro José. Acredito que até questão de idade, assim, parece que eu envelheci 10 anos a mais, assim, depois da pandemia, sabe? É bem extrovertido. Ficava conversando com todo mundo. Fazia amizade fácil com as pessoas. Daí veio a pandemia, eu me fechei, fiquei bom tempo sem fazer amizade, bom tempo sem conversar com a minha mãe. Daí, no finalzinho da pandemia, eu fui voltando aos poucos. Daí, depois de um belo acontecimento, um belo desastre, eu me fechei de novo. Agora que eu estou voltando a me abrir de novo. Tive muito medo de ficar doente, tive medo de morrer, de perder alguém, da minha família, enfim. Por mim, eu acho, porque no começo eu era muito imaturo. E aí, com o tempo, eu comecei a me perceber mais e comecei a criar mais maturidade. Por que isso aconteceu? Por conta que antigamente eu pensava que as coisas eram muito fáceis. Por conta que eu ainda era criança e estava pensando muito em jogar videogame,
assistir vídeo, nisso. Aí logo depois eu comecei a pensar mais sobre a vida, vi coisas que me fizeram mais pensar e daí eu me toquei mais. Eu fiquei muito feliz porque durante esse tempo que ele ficou lá, tudo que passava na minha cabeça era que eu ia perder meu pai, que ele ia morrer e que eu ia ficar sozinha, porque ele é a pessoa que eu mais amo. Depois que eu perdi minha mãe, ele foi o meu conforto, assim. 2020, 2021, eu morei em Guaramirim com meu pai, porque eu tinha ciúmes do meu outro irmão que ia nascer e esqueci do Miguel. E eu fico triste por não ter acompanhado mais, a vida dele, ter passado mais tempo com ele. Agora ele tem, na época eu não lembro quantos anos ele tinha, acho que eles tinham 8, 9, agora ele tem 12. Antes eu falava, vamos brincar, tal coisa, agora ele não tem mais interesse. Aí eu me arrependo de não ter passado mais tempo com ele. Eu me imagino na minha profissão dos meus sonhos e podendo ajudar muitas pessoas que passaram por traumas assim como eu, porque eu vi como ser ajudada é bom e eu quero ajudar as pessoas também para que elas possam superar ou pelo menos tentar superar traumas das vidas delas. Qual é a sua profissão dos sonhos? Ser psicóloga. Eu tive que ser muito forte para auxiliar as pessoas, entende? Porque eu atendia 2, 3, 4 pessoas por dia que traziam muito essa questão do medo, né? Um medo enorme em relação a não saber o que viria a acontecer, né? Então eu tinha que estar pleno o tempo todo, porque eu tinha que trazer essa calmaria para as pessoas, essa tranquilidade. E quando eu saí a primeira vez, eu vi a cidade diferente, sabe? A cidade que eu morava estava diferente, porque eu fiquei tanto tempo dentro de casa sem sair, que quando eu saí tinha prédio onde não tinha casa, ou não tinha mais casa onde tinha, então eu senti a diferença na cidade. Aí que eu percebi o quanto tempo eu fiquei trancada dentro de casa, porque eu tinha muito medo de ficar doente e de morrer mesmo. Quando acabou, eu fiquei feliz. Tipo, eu lembro quando acabou exatamente que foi quando estava de metade do ano, aí ia voltar híbrido e já ia voltar as provas. E eu lembro que eu estava falando com minhas amigas, tipo, a gente estava ansiosa, mas a gente estava feliz. Estava feliz porque ia voltar às provas. Porque ia voltar ao normal. Liberdade, né? Para mim foi o momento que eu pude tirar a máscara, assim, que eu lembro que foi até aqui na SCAR, porque eu cheguei e foi a primeira aula que eu voltei a dar aqui. Que aí eles liberaram já que podia tirar a máscara, assim. Claro que dava um receio, né? A gente tira e ficou, será? Será? Mas um outro lado meu disse, nossa, que liberdade. A gente está voltando a ver as pessoas por inteiro e tudo mais. Meu nome é Antonella Viçosa Bach e eu interpretei a personagem Juliana.